Eu vou apresentar para vocês hoje aqui é uma parte de um projeto que se chama Conhecendo o Autismo, que eu tenho na universidade, onde a gente faz apresentação em escolas, na comunidade, para fazer conscientização, para que as pessoas conheçam mais com relação ao autismo. Nesse início, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício de futurologia, ok? Quero que vocês façam uma previsão do futuro. Vamos fazer de conta que vocês encontrem agora, que vocês conhecessem agora, um menino de 4 anos de idade, não verbal, com diagnóstico de autismo grave, ou seja, ele teve um desenvolvimento completamente atípico e foi diagnosticado com autismo grave. E o caso dele é considerado tão grave que foi recomendado pelo médico institucionalização. Então, imagina essa criança que você acaba de conhecer, com 4 anos e com essas características, e como é que vocês imaginariam encontrar ele 40 anos depois? Tipo um jovem senhor. Gravem a imagem mental de como vocês esperariam encontrar e que uma hora a gente volta a falar dele de novo. Para a gente não ficar só em menino, vamos falar de uma menina também. Essa menina tem 3 anos e meio. A primeira vez que ela falou foi com 3 anos e meio, na verdade ela falou uma palavra. Ela estava no carro, ela teve episódio de agitação, a mãe dirigindo, perdeu o controle, bateu o carro, vidro estilhaçado caiu em cima dela e ela falou gelo. Essa menina, à época diagnosticada com autismo grave, deficiente mental grave, vários episódios de agitação, de alta agressividade, e vocês conheceram ela agora com 3 anos e meio. E o exercício de prever o futuro para ela vai ser imaginar ela 60 anos depois. É uma jovem senhora. Como é que vocês esperariam, vendo essa criança com 3 anos e meio, com essas características, encontrar como é que ela vai estar 60 anos depois? Guarda a imagem dela, mental dela também, e depois a gente volta a conversar. Todo mundo aqui já fez currículo alguma vez na vida, e a gente coloca informações óbvias no currículo para que a gente possa ser encontrado, mas além dessas informações óbvias, queria que vocês imaginassem 3 informações que vocês colocariam no currículo de vocês. 3 informações essenciais, para que todo mundo que lesse o currículo soubesse e conhecesse melhor vocês. Guardem essas 3 anotações que em algum momento também eu volto a falar, a gente volta nessa lembrança de vocês. Quando a gente fala de autismo, de pessoas com deficiência, de situações humanas as mais variadas possíveis, a gente sempre cai na questão é normal, não é normal, é anormal. E o que eu tenho visto com o passar do tempo fazendo as palestras é que toda vez que eu pergunto assim, quem é normal aqui? Aí a galera se anima, né, em dizer que não é normal. Mas e se a gente perguntasse para um cientista o que é normal? O que se considera normal? Então existe uma definição científica de normal. Então toda vez que a gente quer definir se algo é normal, se um dado é normal, a gente usa a curva de Gauss, que é a curva de distribuição de normalidade. Vamos pegar um dado, definir se as pessoas são normais ou não baseado nesse dado. Então, por exemplo, o QI, coeficiente de inteligência do brasileiro, varia um pouco conforme o tipo de teste que é feito, mas na média o brasileiro tem 100 pontos de QI, com desvio padrão de 15 pontos. Se a gente pegar um desvio padrão acima e um desvio padrão abaixo, ou seja, 100 mais 15, 115, 100 menos 15, 85, entre 85 e 115, a gente tem 68% da população brasileira. Se a gente pegar 2 desvios padrões acima, que é 100 mais 30, e 2 desvios padrões abaixo, 100 menos 30, a gente tem 95,4% da população brasileira. Cientificamente, convencionou-se a chamar normal quem está dentro dos 95%. Então eu quase nunca uso o termo normal, mas se eu usar alguma vez, esse normal ele tem sinônimos, e os sinônimos de normal são comum, repetível, mais encontrado ou ordinário. Quem está aqui? Raro, incomum, excepcional, extraordinário. Então, na verdade, o que eu vou falar hoje são de pessoas que se encontram fora desses 95%. São as pessoas que são extraordinárias, incomuns, raras e, para alguns, anormais. Okay? E aí, vai, o que é autismo? Então, se a gente
vou falar baseado na ciência hoje, autismo se chama transtorno do espectro do autismo ou transtorno do espectro autista. E é definido mais ou menos da seguinte forma: é um transtorno global do desenvolvimento, de causas neurobiológicas, e que ele altera algumas áreas, e as áreas que ele mais altera especificamente são as áreas de interação social, comunicação e comportamento. Então, o que são as causas neurobiológicas? Uma coisa é fato hoje: o cérebro da pessoa autista é diferente do cérebro de uma pessoa que a gente chama de neurotípica, uma pessoa comum, da mais encontrada. E a causa hoje está caminhando, está cada vez mais claro que a causa é genética, ou seja, que isso na verdade é um componente genético, a expressão de um componente genético. A questão é que não se conhece essa genética, o número de genes envolvidos é muito grande, não sabe determinar especificamente qual é, e o que se trabalha hoje em dia é para conhecer melhor essa genética. Nas questões de alteração, de mudança ou alteração na interação social, comunicação e comportamento, essas três áreas, de alguma forma, essas pessoas com autismo, não vou falar criança, mas entendam criança, adolescente, adulto com autismo, eles têm uma forma de interagir, de se comunicar, e um comportamento que, na maioria das vezes, diverge do que é considerado comum ou mais encontrado. Como é que é feito um diagnóstico? Esse diagnóstico é puramente clínico, que se usa, principalmente no hemisfério norte, o DSM. O DSM, que é de 2013, ele define 3 critérios para diagnosticar se a criança tem autismo ou não tem autismo. Então, o primeiro critério, tem que ter déficit significativo e persistente na comunicação social, na interação social, que pode ser manifestada como déficit na comunicação não verbal e verbal. Então, o que é comunicação não verbal? Por exemplo, uma criança não fala ainda, mas ela tem uma comunicação não verbal boa. Por exemplo, ela quer ir no banheiro, ela faz aquele movimento que ela indica que ela quer ir no banheiro. Ela está com a dor na barriga, ela coloca a mãozinha na barriga que ela está com dor na barriga, ou seja, isso é comunicação não verbal. Uma criança com autismo que tem dificuldade na comunicação não verbal, quando ela sente a dor na barriga, ela pode pular, ela pode correr, ela pode ficar um pouco mais agitada. Ou seja, ela também te comunica, só que ela comunica de outro jeito, certo? Talvez essa forma de aprender, de entender, essa outra forma de comunicação que a gente mais precisa desenvolver. E também tem alguns que têm dificuldade na comunicação verbal. Então, aproximadamente 25% das pessoas com autismo são não verbais, não vão falar. Mas existem os que falam muito bem. Só que apesar de falar muito bem, a comunicação não é boa. Por exemplo, crianças com 3, 4 anos que falam um português perfeito, com uma frase montada perfeitamente, só que elas usam esta fala, por exemplo, para falar de coisas que ela tem interesse. Assim, tem interesse em dinossauro. É capaz de ficar muito tempo falando de dinossauro. A fala tá boa? Tá. Essa fala de dinossauro está sendo muito utilizada como forma de comunicação? Não. Certo? Então tem tanto alteração de comunicação verbal como de não verbal. Falta de reciprocidade social. Aqui a gente já entra numa questão que a gente tem que começar a mudar o que a maioria das pessoas vê. Falta de reciprocidade social faz com que muitas pessoas digam o seguinte: a pessoa com autismo, ela não está preocupada com ela, com o outro, ela só está preocupada com ela só presta atenção em si, no mundo que ele vive e tal. Não tem nada disso. O que acontece é que as pessoas têm dificuldade em fazer leitura facial. Okay? Então, por exemplo, eu estou falando para vocês aqui. Começo a perceber, por jeito que vocês estão se comportando, pela face de vocês, quem está prestando atenção, quem não está prestando atenção, quem vai estar gostando, quem começar a ficar cansado. Eles têm, se tiver alguém sentindo dor, se alguém começar a chorar, ou saber ficar triste, eles têm dificuldade em fazer essa leitura de face. Então a pessoa pode estar chorando perto dele, e ele tem dificuldade de fazer a leitura que essa pessoa está triste. Logo, ele não se comporta como se a pessoa estivesse triste. Automaticamente tem gente que acredita que ele não está ligando para mim, ele não presta atenção em mim. Não, ele tem dificuldade de observar isso. Outra questão é capacidade para desenvolver e manter relacionamentos apropriados para a mesma idade. Isso tem que ser sempre avaliado para a mesma faixa etária. Não pode ser criança com adulto ou adulto com criança. Ok? Por isso que muitas vezes
o desenvolvimento atípico é percebido quando a criança vai para a escola e que ela começa a conviver com crianças da mesma idade, né? Agora, a questão aqui também é que muitas vezes reforça aquele estereótipo que é errado, onde diz assim, ele não gosta de brincar com os outros, ele quer ficar sozinho, ele gosta de ficar no mundo dele. Tem que destruir isso de vez. O que acontece é o seguinte, vou imaginar que a gente sai aqui da sala, ali na frente tem uma rua, tem uma faixa de pedestre, tem um sinal, a gente chega lá para atravessar a rua, tem uma criança sentada numa cadeira de rodas. Essa criança não levanta e sai andando para atravessar a rua porque ela não gosta de andar ou porque ela não consegue andar. Ela não consegue andar, por isso que ela não levanta e sai caminhando. As crianças com autismo, elas têm dificuldade na interação social. Justamente por isso é a grande função da escola, uma das grandes funções da escola, que é ajudar a mediar. Então não é que ele não goste de interagir com as outras crianças, ele tem dificuldade de interação, e por isso que ele precisa de ajuda nesse tipo de relação social. O segundo critério é que eles devem apresentar padrões repetitivos e restritos de comportamento e interesses, que pode ser manifestado de duas dessas três maneiras. Então, comportamentos motores ou verbais estereotipados. Os comportamentos motores ou verbais estereotipados são os mais variados possíveis. Andar na ponta do pé. Pode ser comportamentos verbais também. Esses comportamentos motores ou verbais estereotipados, que as pessoas com autismo não gostam que chamam de estereotipia, eles preferem que chamam de STIMs, que seria a abreviatura para Self-Stimulation, a autoestimulação. Os STIMs hoje estão provados, quer dizer, praticamente provados, que o STIM eles usam para fazer uma autorregulação, eles usam para se controlar, eles usam para se sentir bem. A gente já vai ver que eles sofrem de uma sobrecarga sensorial e muitas vezes eles fazem os movimentos estereotipados para tentar modular essa sobrecarga sensorial que eles recebem e conseguir manter a atenção e foco no que eles precisam, no que eles querem. Excessiva aderência à rotina, alguns até com padrões ritualizados de comportamento. Alguns têm um padrão tão ritualizado de comportamento que é quase como se tivesse transtorno obsessivo compulsivo. Sabe? Faz tudo na mesma sequência, do mesmo jeito, super organizado. E se uma hora isso sai da linha, ele se desorganiza, ele se irrita. Então, por exemplo, a criança está acostumada depois de tomar banho, botar o uniforme da escola, ir para a escola, entrar no carro, vira à direita, anda 5 quadras, vira à esquerda, anda mais 5 quadras, chega na escola. Como eles têm a memória visual muito boa, ele está acostumado sempre o quê? Depois do banho, depois do almoço, toma banho, coloca a roupa, pega o carro, faz o mesmo caminho e chega na escola. Um belo dia não dá para virar à direita, tem que virar à esquerda e fazer outro caminho. A informação que está sendo dada para ele não é nada do que você está esperando. Não é nada do que a gente faz. E por isso, muitas vezes, eles se agitam, se irritam quando isso acontece. Interesses restritos, fixos ou intensos, esses são os mais variados possíveis. Tem desde patati, patatá, letras do alfabeto, para sistema solar, aeronáutica, trens, dinossauros, cada um com o seu e com as suas características. Também chamado de hiperfoco. O que seria, como é que a gente poderia explicar o hiperfoco? Eu vi uma pessoa autista falando uma vez e contando o seguinte: sabe aquela criança que ficou esperando o ano inteiro para ganhar o presente de Natal, que ganhou o presente de Natal esperado, e fica aquelas primeiras horas, aquele primeiro dia, brincando desesperadamente, avidamente com aquele presente? O hiperfoco faz com que aquela sensação que essa criança tem num dia, a pessoa autista tenha por semanas, meses, anos, alguns por uma vida inteira. Então você pensa assim, quem faz doutorado, o que a gente faz no doutorado? A gente estuda muito uma coisa específica e conhece muito daquele ponto. Então vamos pegar o exemplo de alguém que tem hiperfoco no Mario Bros. Tem um brasileiro que é assim. Na verdade ele tem vários. O que é o hiperfoco no Mario Bros? O cara sabe quando foi o primeiro lançamento, aonde foi, quem foi que lançou, tudo da vida de quem lançou, quando foi o segundo lançamento, quando foi o terceiro, qual era a cor de tudo, qual era o desenho, como é que era o jogo, quando foi lançado no Brasil, em que ano isso aconteceu. Ou seja,
Coisa que a gente que não tem um foco de interesse nesse assunto, para a gente passaria completamente desapercebido. O STEAM que essa garotinha faz é um clássico de mão. STEAM muito frequente da gente encontrar. Okay? Pula na ponta do pé, faz um movimento flap, emite som, mas sem comunicação. Isso pode ser alguns dos tipos de STEAM que as pessoas autistas podem apresentar. E por fim, essas características têm que se manifestar até os 3 anos de idade. Isso muitas vezes dá a falsa impressão de que todo mundo é diagnosticado até os 3 anos de idade. E infelizmente não é assim. O diagnóstico tem sido muito tarde. Isso é uma das coisas que a gente precisa melhorar. Só que uma vez feito o diagnóstico, quando a família começa a rememorar, vai começar a observar que já tinha características antes dos 3 anos de idade. Tá? Quais são as outras condições que podem estar associadas, ou as características que podem estar associadas ao autismo? Aqui, talvez seja a principal questão. Ou seja, é muito comum, muito mais comum entre as pessoas com autismo do que entre a população geral, o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é identificar qual é a nota para qualquer tipo de som. Okay? Cai um livro aqui, fala Dó, Ré maior, Si bemol, ou o que seja. Hiperacusia. Hiperacusia é o super ouvido muito desenvolvido. De alguém está conversando lá fora e ele está aqui escutando. E aí você pode pensar assim, tá, eu adoraria ter um super ouvido. E a questão é que não, você não adoraria ter um super ouvido, porque se você ouve demais tudo o que está acontecendo, você recebe uma sobrecarga auditiva sensorial muito grande e fica difícil você prestar atenção em coisas que você quer fazer. No olfato, alguns têm um olfato super desenvolvido e tem uma memória olfativa muito grande, tipo, não gosta do cheiro de banana. Se tiver uma banana aqui no cantinho, esse cheiro vai incomodar muito e pode ser que ele não entre aqui porque aqui tem uma banana. Alguns têm hipersensibilidade, outros têm hipossensibilidade. Hipossensibilidade, a mãe, quando conta a história dessa criança, fala, parece um homenzinho de ferro, tomou todas as vacinas, nunca chorou, cai, bate, não sente dor. Hipersensibilidade é aquela criança que às vezes não consegue usar roupa com etiqueta, roupa com costura. É aquele que recusa o abraço, e a explicação aí da recusa para o abraço é porque o abraço seria muito estímulo sensorial, então isso dá uma sobrecarga sensorial. E o andar na ponta dos pés, uma das explicações para andar na ponta dos pés é que o pé inteiro encostado no chão seria muito estímulo tátil, então é bem comum encontrar entre eles crianças que andem mais na ponta do pé. E visão, alguns têm a visão super desenvolvida e muito mais sensível do que a nossa. Por exemplo, lâmpada fria, ela pisca 60 vezes por segundo. O nosso olhar não está preparado para isso. E alguns deles têm a visão que consegue observar isso. Então você imagina uma sala de aula comum nas escolas que a gente está acostumado a ver. Ventilador, tufão. Okay? E lâmpada fria. Ventilador, tufão, para quem tem hiperacusia, é como se você estivesse numa sala como essa, com uma turbina de avião ligada. E aí, para essa criança, é um barulho insuportável. Tem sobrecarga sensorial. Como tem sobrecarga sensorial, ele faz o quê? Para tentar modular essa sobrecarga de informação que ele está recebendo e conseguir prestar atenção em alguma coisa. O professor que está olhando para ele se incomoda com o movimento repetido, com o estímulo. Se incomoda. Aí vai lá e faz o quê? Bloqueia. O que o professor está fazendo? Bloqueando o principal mecanismo de controle que ele está tentando, que ele está desenvolvendo para tentar se manter naquele local. Ok? Então, tem um vídeo, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, assim, tem uma canadense que é a Carly, hoje ela tem uns 24 anos de idade. A Carly, ela não verbal, autismo considerado grave, não verbal, e ela tem todas as hipersensibilidades. Então ela contou para o pai dela, né, como é que seria, tipo, para ela ir num ambiente que para a gente é comum. Então eles fizeram um vídeo tentando simular isso, com ela indo na cafeteria. Então vocês vão ver que tem, como se fosse ela falando aqui, os braços dela aparecendo, do lado vai ter o que seria fazendo o papel da irmã gêmea dela e na frente o pai. Tá?
I can't wait for coffee. Oh, hello, barista. What do you guys want? Skim soy latte? Darren, soy can't be skimmed. Hot chocolate, orange juice. No, Dad, I want coffee. Hot chocolate? Great. So I'm just being part of Sarasota. Could you give me a ride? Yeah, sure. Are you cool with taking your sister? Yeah, wait. What? I have my own plan. Okay, I'll see you tonight. How can I help? Essa é a Karen. Ela se comunicou a primeira vez aos 11 anos de idade. Ela digitou no computador dor e socorro e saiu gritando pela casa. A primeira vez que ela teve um tipo de comunicação. Era diagnosticada como deficiente mental grave. O último teste de QI dela era um teste de QI nunca acima de 7,30. E ela escreveu com o pai dela um livro que se chama A Voz de Karen. E essa voz de Karen, ela diz o seguinte, que a irmã dela é gêmea, e a irmã dela não é autista. Então ela começou a perceber que ela era diferente quando ela acordava de manhã. Ela olhava para o lado da irmã dela, acordava felizona, penteava o cabelo, e para ela o pente no cabelo era insuportável. A roupa era muito estímulo. E a outra coisa que ela começou a perceber que ela era diferente, quando ela estava na mesa, igual estava ali ela, o pai e a irmã, né? O pai fazia uma pergunta, ela respondia, e a irmã respondia, e o pai só atendia a irmã. Na verdade, o que acontecia é que ela ouvia a voz dela, mas ela não expressava. Tá? Então, por isso que o nome do livro é A Voz de Karen. Ela diz o seguinte, ela começou a se comunicar, hoje se comunica, ela tem um talk show no YouTube. O primeiro autista tem um talk show. Então ela diz o seguinte no livro, que todo mundo tem a sua voz e vai conseguir encontrar uma forma de expressá-la. Okay? Além das condições de hipersensibilidade, que são as mais comuns, tem outras situações que podem acontecer. Epilepsia é quase 20 vezes mais comum entre as pessoas que estão dentro do espectro do autismo do que não. Deficiência auditiva, mental e visual, auditiva e visual, uma incidência mais comum nas pessoas autistas, mas a deficiência mental, aqui eu queria que a gente refletisse um pouco, que é o seguinte. Se vocês pegarem os livros, 75% das pessoas com autismo têm deficiência mental. Então eu vou fazer um teste com vocês aqui agora. Se ajeitem na cadeira, colocam os dois pés no chão. Nós vamos fazer um teste de QI rapidinho para ver como é que está o coeficiente de inteligência de vocês. Antes a gente combina uma coisa. Vocês me escutam, mas vocês são não verbais. E a comunicação não verbal de vocês é ruim. Ok? Vocês escutam, entendem o que eu pergunto, mas são não verbais e a comunicação não verbal de vocês é ruim. Beleza? Começamos o teste. Onde nós estamos? Que dia é hoje? Quando eu estou disputando uma corrida e ultrapasso o segundo colocado, em que lugar eu estou na corrida? Durante décadas e décadas e décadas, pessoas não verbais foram submetidas a testes de coeficiente de inteligência para pessoas verbais. Então o que a gente certamente vai ver é que dados recentes vão começar a mostrar que esse percentual é muito menor. E aí o pessoal da educação veio e fez o quê? Adaptou os testes de coeficiente de inteligência para pessoas não verbais. E começaram a notar que muitos deles tinham inteligência dentro da média, alguns abaixo da média e outros acima da média. A questão é que, porque a gente foi acostumado, quando você olha uma pessoa
já parte do princípio que essa pessoa não é inteligente. Como a gente é uma comunidade verbal, uma sociedade verbal, é como se as pessoas que falam, que não falam, não tivessem inteligência. Ok? Então, essa é uma das coisas que a gente tem que mudar. Muito comum a alteração do sono. Tem gente que dorme muito pouco. Restrições alimentares e alergias. Restrições alimentares, uma vez numa sala de espera de consultório, a mãe falou para mim assim: meu filho só come batata sorriso. Eu achei aquilo engraçado, ela olhou para mim e falou assim: você não está entendendo. A única coisa que ele põe na boca é batata sorriso. Então existem os mais variados tipos de restrição e existem até algumas intervenções específicas para tentar estimular essas crianças a comerem outros tipos de alimentos. E pode apresentar também atraso na coordenação motora, tanto fina quanto ampla, como também atraso no desenvolvimento funcional normal.